Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e estou aqui no Centro de Espiritualidade Josefina, da cidade de Apucarana, Paraná, e temos do lado aqui o Santuário São José, e é o dia de São José. Nesse dia de São José, nós queremos apresentar para vocês um pouquinho do significado de São José, da sua missão, da sua pessoa, a partir das leituras litúrgicas deste dia. Este dia é uma solenidade para a Igreja, quer dizer, é uma festa muito importante, porque diz respeito ao mistério de Deus em Jesus Cristo. E são 4 as leituras que a Igreja nos propõe neste dia. A primeira leitura do Antigo Testamento, uma leitura que é um canto, é um hino, é um poema, que é o Salmo responsorial. A terceira leitura, que é a segunda leitura do Novo Testamento, de uma carta de São Paulo, e o Evangelho. Vamos analisar um pouquinho cada uma destas leituras, destes textos bíblicos. O primeiro texto bíblico que a Igreja nos propõe para o dia de São José é do segundo livro de Samuel. Nesse segundo livro de Samuel, no capítulo 7, nós encontramos isto. Naqueles dias, a palavra do Senhor foi dirigida a Natã nestes termos: Vai dizer ao meu servo Davi, assim fala o Senhor. Quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu, e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Mas não retirarei dele a minha graça como a retirei de Saul, a quem expulsei da minha presença. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Esse texto do segundo livro de Samuel apresenta alguns personagens. Natã é um profeta. É o profeta que está ao lado do rei. E este profeta, ele transmite ao rei a vontade de Deus, o pensamento de Deus a respeito dele, do rei e do reino. O reino é o reino de Israel e o rei é Davi. Davi é um personagem muito complexo da Sagrada Escritura. Ele é um personagem bastante amplo que vivencia momentos e situações as mais diversas possíveis. Ocorre que ele já está de idade, ele já não participa das batalhas, como antes, quando jovem participava, e ele tem uma ideia. Ele deseja construir para Deus um templo, pois ele, o rei Davi, vive em um palácio real, modesto, mas era um palácio real, e Deus era cultuado em uma tenda que ficava próxima a este palácio real. Nesta tenda havia a Arca da Aliança e ali os hebreus iam e faziam suas preces, sobretudo sacrifícios. Davi entende que é preciso que Deus tenha um lugar amplo, um lugar sólido, tenha um templo. Ele até pensa, eu, rei, tenho um palácio e Deus mora numa tenda. Então ele deseja construir um palácio. O profeta ouve de Davi esta proposta e, a princípio, ele concorda. Mas depois de uma noite, ele retorna e diz assim, não, você não vai construir para mim este palácio. Você terá a minha graça e a tua descendência durará para sempre. Mas será um herdeiro teu que irá construir este palácio. E a frase aqui é muito importante. Não eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E teu trono será firme para sempre. Então o profeta Natã anuncia para Davi um personagem especial.
Esse personagem especial será um descendente de Davi. Sentará no trono, isto é, terá a realeza, e poderá fazer um templo para o seu Deus. A história nos indica que um filho de Davi, Salomão, foi o que construiu o templo e teve também um reino estável. Mas ao longo do tempo, a gente percebe que essa promessa não se referia a uma pessoa da família imediata de Davi, um filho, um rei, mas sim a um personagem especial, descendente, sim, de Davi. Esse personagem, o cristianismo identifica Jesus Cristo como sendo o escolhido de Deus, mais que o escolhido, o enviado de Deus, que se chama Messias. E esse Messias vem através de alguém da família de Davi, um dos descendentes de Davi. Eis aqui uma primeira ideia, uma primeira noção a respeito de José. Agora nós vamos, no próximo vídeo, ver o Salmo responsorial. Olá, estamos vendo a liturgia da solenidade de São José. Vimos no vídeo anterior a primeira leitura do segundo livro de Samuel. E agora nós queremos ver o Salmo responsorial. Este salmo é o Salmo 89 ou 88, são duas as numerações dos salmos, e ele tem como refrão a seguinte afirmação: eis que a sua descendência durará eternamente. Essa afirmação está tirada e um pouco adaptada da primeira leitura do segundo livro de Samuel que nós anteriormente vimos. E o texto do Salmo diz assim, não é o Salmo inteiro, são apenas algumas estrofes, alguns versos deste Salmo. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. De geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme como os céus. Eu firmei uma aliança com meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei tua linhagem, de geração em geração garantirei o teu reinado. Ele então me invocará. Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Então, este salmo tem vários temas que aparecem de modo bastante claro e se entrelaçam. A ideia do amor como uma atenção especial, uma atenção única. Então, não um amor genérico, mas um amor bem localizado para alguém muito específico. Este amor, ele gera alegria, expressa no canto que o Salmo indica. E ainda, mais uma vez, se fala do amor como algo garantido para sempre. Claramente não estamos falando de um sentimento romântico. Estamos falando de um envolvimento espiritual, de um envolvimento interior, de sentimentos, mas de convicções, de certezas que vão além dos sentimentos, que vão muito conforme as circunstâncias. O Salmo continua falando de aliança. E a aliança é muito importante, pois a aliança é um compromisso que alguém tem com outro alguém. A aliança é feita em Jesus Cristo
Ele é o Messias. E esse Messias é o personagem fundamental da história. Este Messias, no qual é feita a aliança, ele tem uma ascendência, isto é, ele tem alguém que vem antes e que, de geração em geração, vai transmitindo a esperança de que isso tudo aconteça. O Salmo, então, nos diz: Ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Não apenas esta afirmação expressa confiança em Deus, mas ela também afirma a certeza histórica que a salvação vai acontecer, pois Deus está caminhando na história. E se Deus caminha na história com a liberdade humana, é possível acontecer uma mudança. E a mudança é a salvação. O Salmo conclui falando mais uma vez de aliança. E fala de alguém sobre o qual esta aliança é feita, é estabelecida. Claramente é a pessoa de Jesus. Mas este Jesus tem uma história, esse Jesus tem um chão histórico, tem um caminho histórico. Esse caminho é a família de Davi. E a família de Davi chega até Jesus através do personagem José. O salmo é um salmo bonito, um salmo de confiança, um salmo de alegria, de declaração de amor, mas é também um salmo que insiste na importância da fidelidade. Deus é fiel, aquele que é escolhido por ele há de ser também fiel. Esta é a aliança, esta é a salvação. Agora a gente vai parar e no próximo vídeo nós vamos ouvir a segunda leitura do dia da solenidade de São José. Até daqui a pouquinho. Olá, vamos ver agora a segunda leitura do dia da solenidade de São José. E é uma leitura da carta de São Paulo aos Romanos. A carta de São Paulo aos Romanos, uma das cartas mais densas de São Paulo, na qual ele afirma tantas coisas, ele lamenta outras tantas, ele aponta e exulta por outros assuntos e outras situações. Aqui no capítulo 4 da carta de São Paulo aos Romanos, nós encontramos este texto. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão, ou à sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito. E a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: Eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus, que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Então,
Paulo está fazendo um raciocínio muito importante. Simplificadamente, Paulo diz: Abraão veio antes de Moisés. A lei e os costumes judaicos se estabelecem a partir de Moisés. Mas a aliança, que é feita com não apenas o povo hebreu, os judeus, mas com toda a humanidade, é feita em Abraão. Então Paulo afirma o que ninguém havia antes dele percebido, que a aliança precede a lei. A aliança feita com Abraão vem muito antes da lei dada a Moisés. Então, se a lei é um costume judaico, a aliança é uma certeza humana para toda a humanidade. E Paulo usa expressões aqui que são maravilhosas, quando ele diz que Abraão é justo. A palavra justiça, o conceito justiça aparece 2 vezes aqui, e nós vamos encontrá-lo, esse conceito, na leitura do Evangelho, falando que José é justo. A justiça quer dizer a proximidade com Deus, quer dizer compreender aonde Deus age e assim dar espaço para Deus. O justo é aquele que sabe aonde Deus está, lhe dá o espaço devido para que haja e está em sintonia com este Deus. Não é apenas aquele que faz tudo certinho, bonitinho e redondinho. Não, é aquele que entende o que está acontecendo. E mais do que isso, Abraão, segundo Paulo, acreditou contra toda a esperança humana. E isso lhe foi confirmado na justiça. Contra toda a esperança humana, o que ele acreditou? Ele não tinha um filho e ele precisava de uma descendência para que a sua história continuasse. E ele já era idoso e sua esposa também. Ele não tinha terra e ele precisava da terra para que sua família crescesse. Ele não tinha nem a família porque não tinha o filho. Ele acreditou no futuro de uma família, no futuro de um filho que lhe daria família e no futuro de uma terra. Contra todas as esperanças humanas, Abraão acreditou. E tudo aquilo aconteceu. Porque Deus é fiel. É fiel a si mesmo e às suas palavras. Ele realiza a obra de salvação. Tudo isso aponta para a fidelidade e aponta para a justiça. A aliança. Fidelidade e aliança e justiça conforme a aliança. Tudo baseado em Abraão. José começa a ser apresentado como aquele que vem de Abraão. E de fato nós iremos ver na genealogia de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, que tudo começa com Abraão. Ora, amigas e amigos, tudo aponta para o personagem José, que legitima a pessoa de Jesus. E nós veremos isso daqui a pouco, no próximo vídeo, com o Evangelho que iremos conhecer. Até daqui a pouquinho. Olá, vamos continuar vendo as leituras do dia, a solenidade de São José. Nós já vimos 3 das leituras que a igreja nos propõe. A primeira leitura que nós vimos foi do 2º livro de Samuel, do capítulo 7. Depois nós vimos o Salmo 89 ou 88. Vimos no vídeo anterior a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4. Nós vamos vendo assim uma progressão. Tudo vai apontando para um desfecho.
Tudo começa com a escolha de um descendente para Davi, e sobre esse descendente, a aliança de Deus com a humanidade encontrará sua plenitude. O Salmo afirma que esta aliança é uma aliança feita no amor, e esta aliança leva à fidelidade, e a fidelidade de Deus transforma a história. Paulo, na carta aos Romanos, insiste que antes da lei, antes das normas, dos preceitos que os judeus tanto perseguiam, tanto buscavam cumprir, veio a aliança. Aliança que antecede a lei, aliança feita com Abraão. E esta aliança levou Abraão a esperar contra toda a esperança, e aquilo aconteceu. E a salvação se deu. A salvação para Paulo, e nós cremos assim, é a pessoa de Jesus e o seu mistério na história humana. E nós chegamos agora ao Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 1, no versículo 18 ao versículo 25. Texto muito conhecido e já comentado por nós aqui algumas vezes. Eu vou ler aqui e nós vamos tentar buscar os significados que esse texto nos apresenta. É o Evangelho segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo, o Messias. Então aqui já está a verdade estabelecida e proposta. É como se chama o querigma. Então este Jesus, nome que quer dizer Deus salva, é ele o Cristo, é ele o Messias, o eleito de Deus, o escolhido, o totalmente especial. Aquele que antes foi prometido a Davi como um herdeiro, como um dos seus descendentes, e sobre o qual a aliança feita com Abraão agora é refeita em plenitude. E o Evangelho continua. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu desligá-la em segredo. Enquanto José pensava assim, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo de seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. A igreja propõe outro evangelho também a ser proclamado neste dia como um evangelho alternativo, que é o texto de Lucas, do capítulo 2, quando Maria e José levam Jesus até o templo quando ele tinha 12 anos. Ele fica lá e os dois voltam na caravana, separados em grupos dos homens e grupo das mulheres, e aí percebem que ele não está, o pequeno Jesus não está nem com ele nem com ela, voltam e aí encontram Jesus no templo e se surpreendem. Vocês conhecem essa história. Mas nós estamos aqui pensando, vendo o primeiro evangelho, que é aquele que acabei de proclamar, acabei de ler com vocês, de Mateus, do capítulo 1. Vamos notar algumas coisas importantes daquele evangelho. Primeiro, a ideia muito clara, muito explícita, de que José assume a figura de pai para aquele pequeno que está nascendo. Antes, ele é o esposo da Virgem. É complicado a gente dizer como era um casamento naquela ocasião. Na realidade, nós não temos muitas informações, ou temos informações diferentes. Então, é difícil dizer o padrão do matrimônio, da sua celebração, era este ou era aquele. O que é muito claro é que já havia um compromisso de matrimônio entre Maria e José. Eles não são apenas noivos, então é errado dizer que eles são noivos.
embora não coabitassem, como aqui o texto diz, mas eles já são marido e mulher. E ela está grávida pela ação do Espírito Santo. E aqui começa a confusão. Eu tenho certeza que nesse dia muita gente vai dizer, ou muita gente vai ouvir, que José não sabia de nada do que estava acontecendo. Sinceramente, gente, será justo, será correto uma mulher esconder a gravidez de seu próprio esposo? Será uma coisa normal que isso aconteça entre pessoas que se amam e desejam construir uma família? Não posso entender que José não conhecesse o que acontecia com Maria e soubesse, por meio dela, que era um mistério de Deus que nela acontecia. E é aqui que entra a grandeza de José. Ele é justo. E nós já sabemos que justiça é uma coisa importante. Nós ouvimos justiça na segunda leitura várias vezes sendo repetida. A justiça de Deus. O homem que é justo, ele dá espaço para Deus. José sabe que em Maria está acontecendo o mistério, então José precisa se afastar, porque para ele Deus está agindo, então ele não deve entrar nesta história. E aí no sonho, uma via de comunicação de Deus, ele entende. José, filho de Davi. Lembrem-se da primeira leitura? Pois é. Aquilo agora é afirmado. Ele é o descendente de Davi, sobre o qual a aliança será feita para sempre, e o trono será sempre ocupado por um dos seus descendentes. É José que realiza essa passagem, que transmite isso a Jesus. Ora, ele era o filho de Davi e a revelação do anjo diz, José, filho de Davi, não temas. O temor não é exclusivo de José. Todo personagem bíblico, em algum momento, teme, pois é a ação de Deus. E ele sabe que Deus deve agir livremente. Então, ele teme, ele não tem controle, ele não sabe o que vai acontecer. O temor, o medo é natural no ser humano. Não temas receber Maria, tua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Então, a confirmação daquilo que José já sabia. A filiação divina de Maria, em Maria. Ela dará à luz um filho, continua a revelação do sonho, e tu lhe darás o nome de Jesus. Palavra que quer dizer Deus salva. E o evangelho continua, pois ele salvará o seu povo de seus pecados. Então, amigas e amigos, depois disso José levanta-se e faz tudo como o anjo lhe ordenou. A disposição em José de fazer tudo o que deve ser feito é a disposição das mulheres e dos homens tocados pela graça de Deus. Que neste dia de São José, nós possamos renovar a nossa decisão em fazer o bem, o que é justo, o que é verdadeiro, o que é nobre. Cuidado quando nos apaixonamos por ideias, ideologias, pessoas, pois elas são bastante frágeis, todas elas, e nos enganam tantas vezes. Tenhamos a convicção de que caminhar com Deus é algo muito bom e nos transforma ao longo da vida. Mas não nos esqueçamos. Fidelidade em um momento de alegria, de facilidade, é bastante confortável, bastante fácil. Fidelidade durante toda a vida e nos momentos de dificuldade exige mais do que apenas uma decisão. Exige a graça. Por isso eu desejo que todos, neste dia de São José, e sempre tenham graça e paz. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e aqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, Paraná, com o Santuário São José ao lado. Desejo que todos possam ser muito felizes também. Obrigado a todas e a todos.